nós seremos arrebatados? Muitas religiões por aí acham que a gente será arrebatado antes que o anticristo chegue. Quando começar a tribulação, as pessoas ensinam, então dizem que nós seremos arrebatados para o céu e não sofreremos absolutamente nada aqui na terra. E também eu mesmo tenho uma conhecida que certa vez comentando com ela sobre o fim dos tempos, ela comentou justamente isso, ela deu de ombro, sorriu e falou largamente e falou assim, eu não tenho preocupação com isso porque eu vou ser arrebatada antes. E aí, nesse vídeo que nós fizemos agora recente, falando justamente da nova pandemia, e a gente está sempre anunciando aí o fim dos tempos, para as pessoas poderem se preparar, aí então várias pessoas saíram dizendo, olha, mas a gente vai ser arrebatado antes, né? Então eu queria passar para vocês justamente isso. Nós fizemos aqui uma extensa pesquisa no Novo Testamento, volume 2, está aqui pronto já, está começando a arrumar, já embalar para mandar para vocês, o Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. E nós fomos procurar essa palavra arrebatamento. Quem é que está dizendo de arrebatamento? Porque na Bíblia original, no livro do Apocalipse, não fala nós sermos arrebatados. Fala a mulher foi arrebatada, o filho da mulher foi arrebatado, né, que o dragão queria devorar, mas não fala sobre nós fiéis de arrebatamento. E nós achamos onde é que isso está escrito. Então, eu vou proclamar para vocês a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. É o único momento que aparece justamente essa conversa de arrebatamento, tá bom? Porque o próprio Senhor, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficamos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, você entendeu? Vou desmembrar agora aqui para você entender melhor. O próprio Senhor, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então, conclusão, depois é que vem o arrebatamento. Primeiro o Senhor volta, aí então ele julga os mortos, depois, né, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, ele vai julgar primeiro os mortos, a gente fala vai julgar os vivos e os mortos, mas a ordem certa ele vai julgar os mortos primeiro, os vivos na sequência, e aí sim nós seremos arrebatados. Mas aí a questão é a seguinte, arrebatamento é só no final. A questão é, primeiro o anticristo, primeiro a grande tribulação, depois os 3 dias de escuridão. Por último, nós temos então, finalmente, aqui, nosso Senhor voltando. Aí ele vai julgar os mortos primeiro, e aí será a nossa vez, seremos nós arrebatados. E eu estava pensando justamente nisso esses dias, coincide, né? Que eu estava pensando justamente isso. Como é que vai fazer, né? Porque diz que o Senhor, o sinal será visto, né? Do Oriente até o Ocidente. Mas o Senhor, assim, biblicamente falando, a última batalha contra o demônio se trava no Armagedon. O Armagedon é uma região ali da Palestina, lá no Oriente Médio. Vamos dizer ali em Israel. Até pesquisei, mas agora não marquei, né? Aí depois a gente vê de novo. Mas assim, daquele lado lá, e o Senhor vai aparecer lá, e nós vamos sair daqui e lá, que jeito? Depois que tudo for destruído, de que jeito nós vamos fazer isso? Não vai ser a nado, porque para atravessar o Oceano Atlântico, a nado não é brincadeira, né? Então, como a gente faria isso? De repente não vai ter transporte, um monte de gente vai para o brejo nos 3 dias de escuridão, 3/4 da humanidade será dizimada. Então, como nós chegaremos lá? Nós que sobramos chegaremos lá? Resposta São Paulo responde, tá certo? Porque o próprio Senhor, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, descerá do céu, só quando ele voltar, né? E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que ficamos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então não tem arrebatamento antes. Não existe arrebatamento antes, nós vamos passar por todo o sofrimento, nós vamos passar sim por toda a grande tribulação. Só quando Jesus voltar, depois que ele julgar os mortos, é que nós seremos então arrebatados, levados pelos ares até o Senhor, mas isso é só no final, no finalzinho do finalzinho, antes não.
Então, procure na fonte, procure beber na fonte límpida da Bíblia Sagrada verdadeira, que é essa azulzinha aqui do século XVIII. Aí você vai entender melhor. Não vai ter arrebatamento antes do anticristo. Nós vamos passar por tudo isso, pela grande tribulação. Nós vamos passar por tudo isso. Aí, hoje me questionaram assim, mas lá no Apocalipse fala que todo mundo tinha que ter a marca da besta. Então, todo mundo vai ter que ter a marca da besta, menos os escolhidos. Esses não terão. Esses não terão, fazem parte daquela multidão que se junta ao Senhor, que tem a marca de Deus. É isso. Não é que eles não vão tentar obrigar, eu já expliquei isso no vídeo de hoje, vão tentar obrigar das formas deles, mas você precisa dar o seu consentimento, de alguma forma você precisa consentir, senão a sua alma não vai pertencer ao diabo. Enquanto você não consentir, a sua alma não pertence ao demônio. Se você consentir, aí pronto, é a marca do demônio, é a marca da besta. Mas se você não consentir e continuar firme na fé, aí então nós temos justamente a marca de Deus, a marca da fé, da sagrada face do Senhor sobre o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!